Olá, ótima noite! Grande prazer estar aqui de novo hoje, nesse nosso segundo dia da Maratona do Varejo. Muito bacana, estou muito feliz realmente de estar aqui. Então, ontem falamos sobre os desafios do varejo em tempos de crise. E hoje vamos falar sobre outro desafio, também envolvendo o varejo. Vamos falar sobre os desafios de liderar uma equipe de vendas. Então, eu estou começando aqui essa semana a Maratona do Varejo. Como eu já disse ontem, a Maratona do Varejo vão ser 20 lives, então 4 semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30, aqui no Instagram, falando sobre empreendedorismo, falando sobre vendas, falando sobre atendimento ao cliente. Então, se esse assunto é interessante para você, vem comigo, fica até o final e acompanha a maratona até o fim, tá bom? Bom, eu quero pedir licença para você que já me conhece, que já me viu outras vezes, que sabe quem sou eu, para eu poder me apresentar para quem ainda nunca me viu, para quem está aqui caindo de paraquedas, não sabe quem sou eu, vai ser bem rapidinho. Meu nome é Fábio Frasson, eu sou especialista em atendimento ao cliente, a área que eu atuo aí há mais de 22 anos, então tenho trazido esses conhecimentos para você, tenho trazido essas experiências para você, para te ajudar a fortalecer o seu negócio, te ajudar a se fortalecer nas vendas, se fortalecer junto à sua equipe, baseado nessa experiência de mais de 20 anos que a gente vem atuando aí, tá bom? Então vamos começar daqui a pouquinho a nossa Maratona do Varejo, segundo dia de live, estou realmente muito feliz de estar aqui, então gratidão por você estar aqui e parabéns por estar buscando conhecimento, parabéns por estar buscando aí aprendizado, aprimoramento, é sempre muito bacana lidar com pessoas que estão buscando se aprimorar todos os dias, e ao invés de ficar lá jogado no sofá, assistindo televisão, assistindo a desgraça nacional, né? Não é o jornal nacional, assistindo novela, mas você está aí buscando aprendizado, buscando conhecimento, é muito bacana lidar com pessoas assim. Então, parabéns por você estar aqui e gratidão por me acompanhar. Vamos seguir, que hoje tem muito assunto bacana sobre empreendedorismo, vendas e principalmente sobre liderança, como liderar uma equipe de vendas. Quais são os desafios que você que é empreendedor, você que é dono de um pequeno negócio, que tem uma equipe para tomar conta, que é gerente de vendas, quais são os desafios que você tem que lidar no dia a dia, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Meu objetivo aqui hoje é ajudar você a impulsionar os seus resultados e impulsionar as vendas da sua equipe, te ajudar a encontrar os caminhos aí para poder melhorar a performance da sua equipe. Bacana? Então, se esse assunto interessa para você, fica até o final, acompanha e no final da live a gente vai bater um papo mais, eu vou checar aí as suas perguntas, ver se você tem aí alguma dúvida, se a gente pode interagir um pouco mais, tá bom? Fica comigo e eu queria fazer alguns acordos com você aqui antes da gente entrar no assunto de fato. Queria fazer uns acordos com você. Primeiro, eu queria te pedir para escrever aí nos comentários, na sua opinião, qual é o maior desafio para liderar uma equipe de vendas. Se você é um líder de equipe, se você é um empreendedor, um dono de negócio, né, tem uma loja de roupa, de calçado, de presente, de perfumaria, enfim, se você é dono de um negócio e tem que liderar uma equipe de vendas, qual é o seu maior desafio para liderar essa equipe de vendas? Bota aí e depois a gente vai discutir um pouco a respeito disso, tá bom? E o segundo pedido que eu queria te fazer é para encaminhar o link dessa live para mais pessoas. Me ajude a levar essa mensagem para as pessoas que você acha que esse assunto vai ser relevante, que vai ser interessante, que vai fazer sentido. Então, tem um botãozinho aí embaixo, né, que parece um aviãozinho, clica nele, arrasta, e encontra lá as pessoas que estão online no momento, vai ter uma bolinha verde do lado, marca essas pessoas e encaminha para elas o link da live, tá? Recomenda que elas assistam, vai ser muito bacana ter mais gente aqui com a gente, tá bom? Então vamos seguindo, vamos tocar em frente. E o terceiro e último pedido que eu tenho para fazer para você é que se fizer sentido para você, se ao longo da live você achar que está valendo a pena, depois você dá um print nessa tela e posta lá, posta no Instagram, posta no Facebook e bota a hashtag Maratona do Varejo, tá bom? Me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, divulgar isso daqui para quanto mais pessoas puderem assistir melhor, tá bom? Então printa a tela, bota lá, hashtag Maratona do Varejo, tá bom? Conto com você. Vamos seguir? Vamos começar de fato a falar sobre os desafios de liderar uma equipe de vendas? Vamos embora. Então, gente, eu ouso dizer, eu digo que eu ouso porque é ousadia mesmo, eu ouso dizer que a área de vendas é a área mais importante de qualquer empresa. Vai ter muita gente ficando chateado comigo aí, o pessoal da área do administrativo, o pessoal da área de limpeza, o pessoal da área de logística, enfim, o pessoal de outras áreas vão ficar chateados comigo nesse momento, mas não tem problema. Eu ouso dizer que a área de vendas é a área mais importante de qualquer empresa. É curioso dizer isso. Eu já disse numa outra live, por exemplo, que no passado também ficava na minha cabeça muito preconceito contra a área de vendas, muito preconceito contra o vendedor. Mas diz para mim, se você é líder de uma equipe de vendas ou se você é um empreendedor, sua empresa sobrevive sem venda? Claro que não. O que mantém as portas da empresa abertas são as vendas, é claro, é óbvio, muito óbvio. Então, nenhuma empresa sobrevive sem o setor de vendas.
Você pode ter lá um setor de contabilidade fiscal impecável, que não deixa passar um erro, que não deixa passar um nada que você possa depois ser prejudicado. Você pode ter uma área de manutenção também muito eficiente, muito eficaz, a sua empresa está redondinha. Ou seja, todas as áreas podem funcionar bonitinho, mas se não entrar dinheiro no caixa, filhão, acabou. Então, a área de vendas, eu ouso dizer que é a área mais importante, sim, de qualquer empresa. E junto com ela, que a equipe de vendas é um dos ativos, ou se não o ativo mais importante da empresa. Pode também parecer estranho chamar de ativo isso, né? Falar, poxa, Fábio, eu sou... De repente algum contador vai dizer para mim assim, Fábio, mas peraí, pessoas não são ativos. Mas eu ouso dizer que sim, tá? Porque na verdade quem vai trazer receita para a empresa, quem vai fazer ela prosperar, quem vai fazer ela sobreviver, quem vai fazer ela ter caixa para ter condição de investir, para contratar pessoas, para distribuir renda, né, entre a sociedade, quem é que vai fazer isso? Senão a equipe de vendas. Então eu ouso dizer sim que a equipe de vendas é o maior ativo das empresas, tá bom? Então se você concorda comigo, segue em frente. Se não concorda, bota aí, Fábio, não concordo, não tem nada a ver isso que você está dizendo, mas vamos seguir em frente, tá bom? Não é fácil lidar, não é fácil liderar uma equipe de vendas. Se você é um gerente de vendas, se você, como eu disse, é um empreendedor, tem lá o seu negócio, tem uma loja de roupas, de calçado, perfumaria, presente, enfim, se você tem uma loja com alguns funcionários, alguns vendedores, você sabe que não é fácil liderar a equipe de vendas. Não é fácil liderar ninguém, na verdade, mas a equipe de vendas tem lá as suas particularidades, né? O vendedor ele tem um jeito próprio de trabalhar, tem um jeito próprio de ser, né? Eu não vou taxar ninguém aqui, mas a gente sabe que o vendedor normalmente tem um perfil bem peculiar. Então, realmente não é fácil. Para começar, para quem está na área do varejo, tem que lidar muito com a questão da rotatividade, não? Você contrata um colaborador hoje, começa a treiná-lo para ele ser vendedor, ele começa a trabalhar, de repente, ele encontra uma outra oportunidade, ele consegue um outro emprego, ou de repente ele não está indo muito bem, você acaba substituindo, enfim. Não é fácil realmente manter uma equipe na área de vendas na maior parte das empresas, é ou não é? Se você está na área do varejo, diz aí para mim se você acha que é fácil manter uma equipe por muito tempo nessa área, uma equipe de vendas. A gente percebe uma rotatividade muito grande e esse já é um dos grandes desafios, né, do empreendedor e do líder, poder formatar uma equipe redondinha, uma equipe que realmente traga resultado, uma equipe que busque as metas. Se essa equipe fica tendo rotatividade o tempo todo, se você tem que ficar treinando toda hora, a hora que começa a ficar bom, a hora que, né, o vendedor começa a ter um bom resultado, de repente ele sai. Então, realmente é um grande desafio. É ou não é? Segundo ponto, que é um grande desafio também para o líder, né, para liderar a equipe de vendas aí, é fazer com que a equipe vista a camisa. É ou não é? Nem todo colaborador, não só vendedor, mas nem todo colaborador veste a camisa de fato. É ou não é? Né? Muita gente está lá por estar, está lá porque foi a oportunidade que teve para trabalhar, precisava de emprego, começou a trabalhar, enfim, mas está sempre pensando em outra coisa, não está satisfeito, por N razões. Né? Não vamos tirar o mérito das pessoas aqui, não vamos tirar a razão das pessoas. Por N razões, elas podem não estar satisfeitas. Né? Tem um outro sonho, estão pensando em outra coisa, enfim. Só que por isso não consegue vestir a camisa, não consegue se sentir parte da equipe de fato. E isso acaba fazendo com que os resultados ao longo do tempo comecem a cair. Ou então que eles nem aconteçam de fato, né? As metas não chegam porque a pessoa trabalha direitinho, ela é responsável, ela cumpre o horário, ela cumpre as tarefas que tem que fazer, mas o resultado não vem porque de fato não está nela, né? Não está na essência, ela não veste a camisa de fato, ela não defende a empresa, ela não defende o produto, ela não defende a causa. Né? Então realmente é um desafio muito grande para o líder lidar com essa questão do povo vestir a camisa de fato. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Lidar com o ego do vendedor também é complicado. Né? A gente percebe muito o vendedor que tem um ego muito inflado. Ele está sempre focado nele mesmo, sempre focado nos seus desafios, nos seus problemas, nas suas vendas. É muito difícil fazer com que alguns vendedores, não vou generalizar, mas fazer com que alguns vendedores trabalhem em equipe, por exemplo. Quero dar um exemplo para você aqui. Eu vinha fazendo um curso de liderança e aí uma das líderes desse grupo, ela contou pra gente uma história que vinha acontecendo na empresa dela. É uma empresa de perfumaria, tem vários vendedores. E aí elas contrataram uma vendedora que veio da concorrência, que ela era muito boa de vender, né? Ela realmente tinha resultado, enfim, só que começou a ter problema com a equipe. Por quê? Porque ela não conseguia trabalhar em equipe. E aí essa empresa ela tinha um conceito de que
todo mundo tem que buscar os seus resultados, mas que o resultado da equipe é fundamental. O resultado da equipe é mais importante. E elas se ajudam, né? Costumam se ajudar, ajuda a atender, ajuda a fechar quando está mais difícil, enfim. Mas essa vendedora não entrou nesse clima. E aí o que acabava acontecendo? Ela, quando ajudava, ela sempre cobrava de volta, né? Normalmente você espera algo de volta, você espera um retorno e você tem, mas ela cobrava de fato, e cobrava a comissão da outra, por exemplo. Ah, eu te ajudei a vender, então parte dessa comissão é minha. Então tudo que tinha, na verdade, para trabalhar em equipe, ela não colaborava, ela não contribuía, né? Isso é um perfil muito comum nessa área de vendas. Felizmente não é de todo mundo, mas é muito comum nessa área de vendas. O vendedor olhar só para o resultado dele, porque afinal de contas é o que vai levar receita para casa, enfim. Só que cria um clima dentro da empresa que para o líder é muito complicado. Já passei por isso também outras vezes, de ter que separar situações entre vendedores, de ter que direcionar ali, voltar e explicar novamente como é que tem que ser, enfim, para evitar esse atrito. É muito complicado realmente, então é um grande desafio. A gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. Um outro desafio muito grande aqui para liderar é que muitos dos vendedores, muitas das pessoas da equipe de vendas é muito fechado para mudança. É muito fechado para mudança. Ela acredita que sabe o que fazer, acredita que sabe vender e de repente até sabe mesmo, né? Que conhece tudo ali, só que é muito fechado para mudança. Dificilmente participa de um treinamento, dificilmente busca um treinamento, busca ler a respeito de vendas, a respeito de atendimento, a respeito de comunicação, né? A respeito assim, daquilo que vai ajudar a agregar nas suas habilidades, enfim. Eu conheço pouquíssimos vendedores que buscam isso por conta própria. Dependem muito dessa inspiração do líder, fazer com que eles façam treinamento, com que eles participem, com que eles aprendam coisas novas. Então, está muito fechada a mudança, realmente é um dos pontos complicados, né? Outra questão que ocorre muito é a oscilação de humor. Quando a gente fala de humor, você fala assim, mas todo mundo tem que estar lá, tem que vender, tem que trabalhar. Só que a gente é humano, né? Então o nosso humor ele oscila mesmo. Às vezes a gente levanta de manhã, está de bom humor, às vezes não está, enfim. Só que como é que o líder lida com isso? Se o vendedor está ali de cara para o cliente, precisa estar gerando resultado, precisa estar com um sorriso no rosto, precisa criar um clima bacana para que o cliente se sinta à vontade, para que ele goste de estar lá, enfim. E aí de repente tem dia que o vendedor está lá de mau humor. E aí, como é que fica? Como é que você, líder, vai lidar com uma situação como essa? Para poder motivar, para poder realmente voltar a esse estado de humor do seu vendedor. Falando de motivação, a gente vai ter uma live sobre motivação e desmotivação da equipe de vendas na sexta-feira, dia 31, e eu conto com você. E tem uma surpresinha aí, nessa live de sexta-feira eu vou trazer um convidado muito especial, um cara muito bacana, que é o Cássio Ferraz, é um grande professor, um grande treinador, foi meu treinador e achei muito bacana ele ter aceitado esse meu convite, a gente vai dividir esse horário com você. Então eu espero você aqui na sexta-feira para a gente falar sobre motivação da equipe de vendas, tá bom? Vamos seguir em frente, vai ser muito bacana. Outro desafio muito grande para liderar a equipe é a questão dos processos. O que tem de vendedor que quer burlar processo, é ou não é? Bota aí para mim, se os vendedores da sua empresa seguem os processos direitinho, não fazem lá, querem dar um jeitinho para poder facilitar, para poder ficar um pouco mais rápido. Não estou falando de desonestidade, tá? Estou falando de pular processo para poder ser mais rápido, para poder voltar, para poder vender de novo para outra pessoa, enfim, para poder facilitar uma venda, quebrar aquela questão do que o meu cliente não tem crédito, vamos tentar facilitar aqui, enfim. Ou seja, quebrar processo de maneira geral. Bota aí se na sua empresa acontece esse tipo de coisa, ou se de repente é só no concorrente que isso acontece. É um desafio muito grande a gente encontrar aí os vendedores querendo passar por cima das margens, querer passar por cima da garantia, querer passar por cima do crédito, né, da análise de crédito, das formas de pagamento, das promoções. Você bota lá, promoção válida até dia 31. Chega no dia 1º, o vendedor fala, sabe como que é? Sabe aquela promoção que você fez? Enfim, aquele cliente que estava falando comigo semana passada, então está querendo comprar agora. Estava muito claro lá que a data era só até dia 31. E aí o que você faz como líder? Você topa ou você não topa? Está até aparecendo o quadro do Silvio Santos. Topa ou não topa? Você aceita ou não aceita vender burlando esse processo, burlando essa sua promoção que era até dia 31? O que você faz? Então diz aí para mim, acontece isso na sua empresa ou não acontece? Agora, algo que acontece muito no dia a dia, eu já tive que lidar com isso, é uma situação muito desconfortável, tem a ver com aquela questão do ego que eu falei lá atrás, da competição.
a competição ela é saudável nessa área de vendas, existem muitas brincadeiras, muitas disputas saudáveis mesmo, quem vender mais vai ganhar premiação, enfim, isso é bacana, isso é legal. Então, eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar como contato publicitário, lá atrás, bem novinho, né? Eu me lembro que a empresa onde eu trabalhava fazia, no final do ano, fazia uma comemoração, uma premiação para aquele que tinha sido o maior vendedor de publicidade do ano, assim, né? Os principais de cada praça e o geral da rede. E quando eu vi aquilo, eu achei fenomenal, assim, eu olhei aquilo e falei assim, o ano que vem eu tenho que estar lá, né? O ano que eu preciso fazer, no final do próximo ano eu tenho que estar lá também nessa comemoração, nessa premiação. E ao longo do ano todo eu ficava com aquilo na cabeça e tal, mas era saudável a brincadeira. A gente colocava um quadro na parede, por exemplo, com os nomes dos vendedores, e aí tinha lá, era preso com um feltro, tinha um carrinho, tipo carrinho de corrida, um carrinho com o nome de cada um. E à medida que a gente ia vendendo, chegando mais perto das metas, a gente ia avançando esse carrinho. E aí a gente ia vendo quem estava passando e tal. Então era muito bacana aquilo, era saudável. Bom, eu cheguei no final do ano, na verdade, como o terceiro vendedor da rede, não consegui ser o primeiro, mas consegui ser o terceiro, mas foi muito bacana, foi saudável aquilo, e foi, assim, muito legal, gostei bastante mesmo. Só que existem algumas situações de competição que elas são exageradas, que elas são exacerbadas, e aí você como líder tem que ficar muito atento a isso, se a sua equipe não está exagerando nessa competitividade, exagerando ao ponto de criar atrito, exagerando ao ponto de deixar que o cliente perceba isso e gere uma situação desconfortável, né? Aquela coisa de um vendedor querer tomar cliente do outro, um vendedor querer puxar o tapete do outro para que o outro não venda, fala mal do colega de repente, para que o colega não feche aquela venda, para que então ele possa ter mais venda que o colega, enfim. Tem que ficar muito atento a isso, porque isso acontece, não é historinha para boi dormir, isso acontece e demais, né, do vendedor realmente criar situações para que o colega perca vendas, e aí, como um todo, a empresa perde. Além de que, o cliente percebendo uma situação como essa, imagina como fica desconfortável. Qual é a imagem que o cliente vai ter, não só da sua equipe, mas da empresa como um todo, se começar a enxergar esse tipo de coisa, de que os vendedores estão mais interessados em ver quem é que vai vender mais do que interessado em atendê-lo. Isso vai queimar todo o seu filme. Você pode gastar o que você quiser em propaganda, você pode fazer o que for, mas se os vendedores começarem a ter atrito diante do cliente, você com certeza vai perder esse cliente e as indicações que ele tiver para você. Tá? Eu já cheguei a ter que tirar vendedores do balcão de vendas para chamá-los para uma conversa particular e dizer assim, olha, se a gente tiver problema, a gente tem que resolver aqui. Se a gente tiver algum desentendimento, a gente tem que resolver aqui, não lá encostado no balcão, onde os clientes estão vendo, os clientes estão ouvindo, ou seja, preste muita atenção nisso. O cliente nunca pode perceber que existe algum tipo de atrito, algum tipo de problema dentro da sua empresa, tá bom? Problemas acontecem em todos os lugares, mas a gente resolve isso nos bastidores, ok? Vamos seguir em frente? Então, eu queria dar uma olhadinha no que vocês colocaram aqui. Bom, por enquanto eu estou vendo as pessoas que entraram. Subiu lá uma pergunta agora há pouco, no final a gente olha de novo. Tá? Eu vi que tinha gente falando ali a respeito dessa questão da competição, enfim, depois a gente volta aqui. Tá. Bom, vamos lá. Você sabe qual é o principal ponto de melhoria na sua empresa por conta disso? Melhoria na sua equipe? O que é que você precisa fazer para melhorar tudo isso que eu estou falando? Se isso daqui é algo presente na sua empresa, você sabe o que você precisa fazer para melhorar tudo isso? Qual é o principal ponto de melhoria da sua empresa para resolver todos esses pepininhos que eu estou falando aqui? Se você é o líder da sua equipe, se você é o empreendedor, se você é o dono do negócio, é você. É você. O líder é o principal ponto de melhoria dessa equipe toda. Porque se eles estão agindo desse jeito, alguma coisa, a falha está em você. E eu assumi a falha. Quando a minha equipe começou a discutir no balcão, tive que ir lá, assumir, trazer os dois para cá, conversar com eles e perceber que tinha faltado alguma orientação. Não tinha falado sobre esse tipo de coisa com eles. E às vezes é muito óbvio, pode parecer óbvio, mas é preciso deixar claro. É preciso dizer, olha, esse tipo de situação pode, se não pode, tem que ser assim, não tem que ser assim, se acontecer isso a gente faz assim. Porque se esses problemas estiverem acontecendo, a falha está em você. A falha está em você, está no líder. Tá? Porque liderar é fazer com que as pessoas façam acontecer. Com que as pessoas façam o que tem que fazer. Liderar é fazer com que as pessoas façam o melhor delas. Se elas não estão fazendo o melhor delas, se elas não estão fazendo acontecer, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade pelo resultado da empresa?
é do seu funcionário que foi contratado agora há pouco para receber sob comissão e tudo mais, para seguir as suas orientações, ou é sua? Ou é sua? Porque se a gente falar de comunicação, por exemplo, a responsabilidade da comunicação está no comunicador, não está em quem está ouvindo, não. Tá? Tô puxando sua orelha agora, tô mesmo. Tô puxando a sua orelha, presta atenção aí para ver se isso não está acontecendo lá na empresa, tá bom? Porque é muito importante que a gente assuma isso para nós. Eu também sou líder de equipe, passo por isso N vezes, quando acontece algum problema, de repente cai aquela ficha, falhei, não dei orientação, não passei. E é muito importante que a gente faça esse exame de consciência, tá bom? Que a gente perceba que a gente também tem algo para melhorar, tá bom? A gente como líder tem muito o que melhorar, porque se a nossa equipe falha, o erro provavelmente esteja em nós mesmos. Tá? Liderar é influenciar as pessoas positivamente em busca de um objetivo. Agora, se você não comunicar esse objetivo claramente, como é que vai ser? Se você não comunicar o objetivo claramente, se eles não sabem exatamente onde eles têm que atingir, se eles não sabem que regras eles têm que cumprir, se eles não sabem como é que eles têm que agir, o que você vai cobrar deles? Então, liderar é influenciar positivamente em busca de objetivo, mas é que você tem que passar qual é esse objetivo. Tá? Eu ouvi agora há pouco não, hoje de manhã eu estava assistindo uma live de um cara que tem um projeto muito bacana de empreendedorismo em São Paulo, e ele estava falando sobre os desafios do empreendedorismo nesse tempo de crise. Curiosamente, foi o mesmo tema que eu usei ontem, que eu desenvolvi na live de ontem. Vinha falando sobre isso e num dado momento ele disse o seguinte, que o líder, ele, segundo Napoleão Bonaparte, é vendedor de esperança. E aí ele fez um adendo, fez um comentário dizendo assim, olha, eu concordo com ele, mas na minha opinião não é só vendedor de esperança, ele é um construtor de esperança. Porque está em você, está em mim, está no dono do negócio, está no gerente de vendas, construir junto à equipe essa esperança de que as coisas vão dar certo, essa esperança de que os objetivos vão ser atingidos, essa esperança de que os sonhos vão ser realizados. Enfim, está em mim, está em você. A gente tem que levar isso para eles, tem que construir junto com eles essa esperança. Então, se a sua equipe está falhando de alguma forma, está em você a responsabilidade de fazer isso acontecer. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que... Bom, antes de eu seguir aqui em frente, diz aí pra mim se você concorda com isso que eu estou dizendo, se está fazendo sentido para você, tá bom? E aproveita e me diz também se está tudo bem com a conexão aqui da internet, se está rolando direitinho, se está travando, se o som tá bom. Podia ter perguntado isso lá atrás, né? Mas tudo bem, estou perguntando agora. Diz aí pra mim, a conexão tá boa, não tá? A imagem tá legal, o som tá bacana? Só coloca aí pra mim, Fábio. Conexão boa, imagem boa, som bom, ou tá tudo ruim, não estou entendendo nada. Bota aí pra mim, tá bom? E me diz também se está fazendo sentido isso que eu estou falando, se está bacana, se o conteúdo tá legal. Tá certo? Agora, se tiver alguma dúvida também pode colocar aí que depois a gente responde. Voltando aqui, você já deve ter ouvido alguma vez essa frase assim, que diz que as pessoas elas se demitem muito mais do chefe do que da empresa. E assim como muitas pessoas são contratadas pela competência e são demitidas pelo comportamento. Mas como eu estou falando de você, como eu estou falando do líder, deixa de lado essa questão do comportamento delas, vamos continuar falando de você. Se você tem alta rotatividade na sua empresa, que é aquele primeiro desafio que eu falei lá atrás, você já parou para pensar que muitas vezes esse seu colaborador que está saindo, esse seu vendedor que está saindo, pode estar se demitindo de você, ao invés de estar se demitindo da empresa? De repente ele até achava bacana trabalhar aí, de repente ele até achava bacana vender o que ele estava vendendo, mas se demitiu de você. Então já parou para pensar nisso? Faz um examezinho de consciência aí, que de repente pode ter alguma coisa que você possa melhorar e aí com isso você vai elevar os resultados de toda a sua equipe, tá bom? A sua equipe precisa saber, acima de tudo, sobre o que eu chamo de lei do retorno e da contribuição. Por que eu estou falando disso? Não é algo filosófico, não. Nada de filosófico aqui. Quando você, eu falei muito na live de ontem, por exemplo, quando você se foca no produto, quando você se foca no processo, mas não se foca nas pessoas, no cliente e no seu cliente interno, que é o seu colaborador, a sua equipe de vendas, você deixa o seu tripé manco, né? Você não consegue atingir um resultado duradouro, você não consegue construir um resultado com consistência. E o seu vendedor, a sua equipe de vendas precisa perceber essa questão da lei do retorno, que ele tem que contribuir com o cliente, que ele tem que entregar o que vai resolver o problema do cliente, o que vai atender um desejo, uma necessidade, um sonho do cliente, porque assim a venda acontece e não acontece uma vez só.
o cliente retorna, o cliente indica, o cliente compra mais um pouco, o cliente topa pagar mais caro do que na concorrência, enfim. Por quê? Porque você está entregando, porque a sua equipe está entregando, eles têm que perceber isso. E como é que a sua equipe vai perceber isso? Como é que a sua equipe vai perceber isso? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Varejo é prestação de serviço, eles têm que entender isso. Varejo não é simplesmente, eu estou vendendo esse copo aqui, estou vendendo esse copo aqui, ele custa R$2. Varejo não é só isso. Varejo é prestação de serviço. O seu cliente entra na sua loja para resolver um problema qualquer. Ele precisa comprar um copo. Acabaram todos os copos da casa dele, quebrou tudo, ele precisa comprar um copo. Mas ele não veio para comprar um copo, ele veio para resolver aquele problema lá da casa dele, que ele não tem como tomar água, que ele não tem como atender as visitas. Ou então os copos da casa dele são tão feinhos já, são tão envelhecidos que ele precisa dar um jeito nisso. Agora, se você se fixar no produto, ver que ele só veio para comprar um copo, tem copinho que custa R$1, R$1,50, R$2 e tem copos que custam 5 vezes isso, 10 vezes isso. Agora, que produtos a sua equipe vai oferecer para o cliente se não perceber exatamente o que o cliente veio buscar? Então, ela precisa entender que varejo é prestação de serviço. Varejo é prestação de serviço. Eu preciso entender o que o cliente precisa, entender o que ele quer, entender realmente o que é importante para ele naquele momento, por que ele está buscando aquilo, que características ele está buscando, que benefícios ele está buscando, para eu oferecer o que eu tenho de melhor, para a sua equipe oferecer o que sua loja tem de melhor. De repente você compra lá 2 linhas de copo, você vende copo, você compra lá 2 linhas de copo, e aí tem um baratinho e tem um que é mais bacana. E o seu vendedor vai direto no baratinho porque eu vendi, né? Mas aí o que acontece? O que vai acontecendo com aquele seu produto que é um pouquinho mais caro, tem mais valor agregado e tal, vai continuando ali, parado na parede, parado na prateleira. E aquele outro ali, o que acontece? Não tem margem para você. Você só comprou para dar giro, você só comprou para fazer volume. E ele está vendendo, e não tem caixa, né? Você não tem dinheiro. Então, isso aqui precisa entender que varejo é prestação de serviço. E questão da lei do retorno da contribuição. Quanto mais ele contribui com o cliente, mais esse cliente retorna, mais esse cliente entrega para você e mais ele permanece na sua empresa. Então, o foco tem que estar no cliente e na prestação de serviço. Agora, como é que a sua equipe vai aprender tudo isso? Como é que ela vai aprender a lei do retorno, da contribuição, que ela vai aprender que varejo é prestação de serviço? Como é que ela vai deixar de fazer tudo aquilo, todos aqueles desafios que a gente falou lá atrás? Como é que ela vai deixar de fazer tudo aquilo? Primeiro, pelo exemplo. Você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo na sua postura, no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar o cliente, no seu jeito de tratar a sua equipe. Porque, afinal de contas, quando você cuida da sua equipe, a sua equipe cuida do cliente. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você cuida da sua equipe, a sua equipe cuida do cliente. Porque eles vão reproduzir o que você está fazendo. É que nem filho. É que nem filho. Aquilo que você está fazendo, isso quando eles são pequenininhos, né? Porque depois os filhos crescem, então muda um pouco, mas tudo bem. Eles aprendem com os seus exemplos. Aquilo que você está fazendo, eles tendem a reproduzir também. Agora, você já deve ter ouvido muito falar assim, fulano fala para a gente fazer, mas olha só o que ele está fazendo. Para nós é assim, agora ele não precisa, né? Enfim, se você não age da forma como você diz para a sua equipe que tem que agir, dificilmente a sua equipe vai seguir suas orientações. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dar exemplo para a sua equipe, no seu comportamento, na sua fala, no seu tom de voz, em seguir as regras que você mesmo coloca. Né? Quantas vezes a gente vê lá uma regra simples, por exemplo, de que não... vamos falar daquela promoção lá de trás? A promoção vai até dia 31. A partir do dia 1º, o preço volta ao normal. Aí o seu vendedor chega em você e você fala, não pode, a promoção acabou. Beleza. Aí chega um amigo seu, chega um conhecido seu, chega alguém falar com você, o que você faz? Você faz a promoção. E aí? E aí? Quando você falar para o seu vendedor que não pode, o que vai gerar lá na cabeça dele? O que vai gerar lá no coraçãozinho dele? Como é que ele vai atender o próximo cliente? Com que energia? Com que crença ele vai atender o próximo cliente? Então não faça isso, dê o exemplo. Então se é para fazer, faz. Se não é para fazer, não faz também, tá bom? De que forma mais a sua equipe vai aprender tudo isso que a gente está falando? De que forma mais? Ser líder é ser professor. Então vai aprender com você ensinando. Lembra que eu falei lá atrás dos vendedores discutindo e coisa e tal? Parece tão óbvio, mas se você não falar,
Depois fala assim, mas nunca ninguém me falou. Mas isso é óbvio que não pode discutir aqui na frente. Isso é óbvio que você não pode abordar o cliente que o outro está atendendo. É óbvio que você não deve ligar para o cliente do outro. É óbvio que você não deve entrar na frente. É óbvio que você não deve discutir aqui na frente. Ou seja, tudo isso parece óbvio, mas se você não disser para ele que ele não pode fazer, e ele fizer, ele vai dizer assim, mas nunca ninguém me falou. E aí, a culpa é de quem? Ou melhor, a responsabilidade é de quem? É sua. É sua. Então, ser líder é ser professor. Você precisa orientar, você precisa ensinar. Do básico ao avançado, tá bom? É que nem curso de informática. Do básico ao avançado. E agora, uma terceira, que está ligada a essa questão de ensinar, mas aí não cabe só a você. Uma terceira forma da sua equipe aprender é fazendo treinamento. Agora, lembra que eu falei lá atrás que um dos grandes desafios de liderar essa equipe é fazer com que a equipe busque treinamento, fazer com que a sua equipe busque ler a respeito de vendas, de comunicação, de atendimento, de empreendedorismo, fazer com que a sua equipe participe de palestras, de workshop, de treinamento, que procure um curso. É um desafio enorme fazer isso. Cabe a quem inspirar, cabe a quem incentivar, cabe a quem conduzir as pessoas para elas entenderem a importância disso para elas. Não é para a empresa. Se você disser, olha, você precisa fazer esse treinamento, é importante para nós, é importante para a gente atender os nossos clientes, dificilmente isso vai entrar. Se entrar, vai entrar por aqui, sai por aqui. Sua equipe precisa entender a importância disso para ela. Seu vendedor precisa entender a importância disso para ele. Se ele for fazer o treinamento, se ele estiver lendo a respeito, se ele estiver fazendo um workshop, se ele estiver participando de uma palestra que agregue conhecimentos para ele vai atender melhor, vender melhor, levar mais comissão para casa, crescer na carreira, eventualmente conseguir uma promoção. Só que é óbvio que para poder argumentar com isso, você vai ter que conhecer um pouquinho mais da sua equipe, conhecer um pouquinho os anseios dela, ok? Mas você vai ter que mostrar para a sua equipe, vai ter que vender essa ideia para a sua equipe. Lembra do construtor de esperança? Lembra do vendedor de esperança? Então é você. Você vai ter que mostrar para a sua equipe a importância dele se aperfeiçoar continuamente. Porque, afinal de contas, se ele parar no tempo, a concorrência te engole. Se ele parar no tempo, a tecnologia te engole. Se ele parar no tempo, o cliente simplesmente desaparece. Então é essencial que ele busque aperfeiçoamento contínuo. Que ele esteja sempre buscando. Está fazendo sentido isso para você? Bota aí para mim se está fazendo sentido isso, se está legal, se não está, se você discorda disso que eu estou dizendo, tá bom? Bota aí para mim para eu poder saber, tá legal? Bom, então, dessa forma a sua equipe aprende. Você precisa exercer, eu vou usar um conceito agora que não é meu, tá? Eu participei, como eu disse, de um treinamento de vendas recentemente, de liderança recentemente. Isso daqui eu aprendi muito lá, isso fez muito sentido para mim e no dia a dia isso sempre fica ali rodeando as minhas estratégias, minha maneira de me comunicar com a minha equipe, enfim, que é de você exercer o chamado círculo da liderança. O que é círculo da liderança? Vou explicar para você. O ciclo da liderança, na verdade, é composto de várias habilidades, de vários comportamentos que você tem que ter junto à sua equipe para poder levar os resultados dela. O primeiro item desse ciclo da liderança a gente chama de cuidado. Você precisa cuidar da sua equipe. Cuidar de que forma? Cuidar da sua equipe não só como colaborador, como vendedor, mas como pessoa. Você precisa perceber, precisa prestar atenção, por exemplo, se ele está passando por algum tipo de problema, se ele está passando por algum tipo de problema emocional. Não estou falando que você tem que ir lá, dar uma de psicólogo, não é nada disso. Mas você tem que perceber a sua equipe e de alguma forma demonstrar preocupação, de alguma forma demonstrar cuidado. Só que isso não pode ser forçado também, tá, gente? Isso tem que ser natural. Você tem que perceber, entender e interiorizar a importância disso. A importância de cuidar da equipe. Lembra que eu falei lá atrás? Quando você cuida da sua equipe, a sua equipe cuida de quem? Do seu cliente. Então, foque nisso. Cuide da sua equipe que ela cuida do seu cliente. O segundo ponto do ciclo da liderança é a aprendizagem. Quando eu falo de aprendizagem, não estou falando de aprendizado técnico do trabalho, enfim. Não, estou falando de você aprender um pouco mais sobre a sua equipe. Lembra que eu falei que você só vai conseguir argumentar bem com a sua equipe para ele poder buscar o treinamento se você entender os anseios dela? Se você entender os anseios do seu vendedor? Enfim, você precisa conhecer, você precisa conversar com ele mesmo, com o seu vendedor, com a sua equipe, para você entender o que ele aspira na vida dele, o que ele aspira na empresa ou fora dela, quais são os sonhos que ele tem, ligados ou não ao trabalho, enfim. Para que no dia a dia você consiga
conversar com ele em alguns momentos sobre isso, dando aquele toquezinho, né? De repente você descobre lá que o seu vendedor, ele não tem uma casa, não tem casa própria, ele mora de aluguel e o sonho dele é comprar a bendita da casa. E ele está tentando se programar, tentando guardar uma grana para comprar essa casa. O que você vai falar para esse seu vendedor quando tiver que incentivá-lo a buscar um treinamento? Do que você vai falar? Da casa, isso mesmo. Você vai falar para ele, fulano e José, olha, bacana, vamos buscar isso aqui. O que você acha de fazer esse curso que eu encontrei aqui? Ó? Acho que vai te ajudar a ter resultados ainda melhores do que você já tem e vai te ajudar a comprar aquela casa que você tanto sonha. Se você melhorar um pouquinho seus resultados, o que você acha? Vai conseguir guardar um pouco mais de dinheiro? Vai conseguir financiar aquela casa? Enfim, o que você acha? Bacana? Enfim, você vai usar essas informações justamente para inspirar a sua equipe. Porque cada pessoa tem anseios diferentes, tem aspirações diferentes. Se você conhecê-los, você vai conseguir argumentar melhor com eles no dia a dia. Bacana? Vou seguir em frente. O terceiro ponto aqui do ciclo seria o que a gente chama de apreciação, que é de respeitar as pessoas. Respeitar os limites, respeitar os interesses, respeitar os gostos, respeitar as vontades, respeitar a pessoa como pessoa. É claro que a pessoa tem que se adequar à empresa, se adequar às suas regras, enfim, mas você precisa respeitar as diferenças. A gente costuma dizer que nós precisamos de uma equipe onde as pessoas sejam diferentes, porque dessa forma são complementares. E o respeito nesse ponto é fundamental. Um quarto ponto desse círculo da liderança seria a contribuição. E disso a gente falou quando eu disse que você tem que ser professor, quando eu disse que você tem que ensinar para eles a lei do retorno, a lei da reciprocidade. Você precisa ensiná-los a fazer as coisas, você precisa contribuir com eles com os seus aprendizados. Aquilo que você aprende, por exemplo, você está aqui comigo, assistindo essa live. De repente, alguma coisa daqui fez sentido para você. Alguma coisinha só, uma frasezinha só fez sentido para você. E o que você vai fazer? Você vai levar isso para a sua equipe. Olha, gente, ontem eu assisti uma live lá, que foi meio mais ou menos, mas tinha uma frasezinha que o cara disse lá que eu achei bacana. Ele disse o seguinte, disse isso, tal. O que vocês acham da gente aplicar isso aqui? A gente vai buscar resultado, enfim, vai ajudar a gente a alcançar o resultado, vai ajudar você, José, a comprar aquela casa, enfim. Quando você faz isso, quando você contribui com as pessoas, você cuida das pessoas, você ajuda a elevar o resultado delas, automaticamente elas cuidam do seu cliente e trazem melhores resultados para a sua empresa. O quinto item aqui seria a verbalização. O que é isso? É você reconhecer as pessoas pelo aquilo que elas fazem, reconhecer as pessoas pelos resultados, reconhecer as pessoas pelas tarefas executadas, pelos bons resultados, pelo bom comportamento, enfim, você verbalizar, você dizer isso para elas mesmo. Já deve ter ouvido uma frase dizendo que assim, quando você tiver que chamar atenção, faça no privado, se tiver que enaltecer, faça em público. Enfim, tem a ver com isso. Tem a ver com você realmente dizer para as pessoas, olha fulano, parabéns, olha, ficou bacana isso aqui, olha, que legal que você conseguiu vender, olha, que legal aquele atendimento. Olha, eu vi que o cliente não fechou, mas achei muito bacana a forma como você argumentou, a forma como você apresentou a empresa, como você apresentou o produto, a sua postura, achei muito legal. Ou então, pô, bacana, foi muito difícil. Achei que você não fosse conseguir fechar aquela venda porque o cliente realmente estava muito difícil, mas olha, parabéns, você conseguiu. Isso é muito importante você fazer isso, tá bom? Bacana, ó, tô lendo aqui, tô vendo aí, fez sentido, bacana, legal, gostei. Bom, vamos seguir em frente, continua colocando aí aquilo que fizer sentido para você, se tiver alguma dúvida no final eu vou dar uma olhadinha, tá bom? E o último item aqui desse nosso ciclo de liderança seria o sucesso. É algo que particularmente eu vou reconhecer para você que é algo que eu tenho dificuldade de fazer. Olha só, eu tenho dificuldade de fazer. O que é isso daqui? Significa você comemorar com a sua equipe, porque isso ajuda a enaltecer a energia da equipe. Estou reconhecendo uma falha minha para você, um ponto que eu preciso melhorar, que é de comemorar mais, que é de botar mais energia nas coisas. Eu preciso melhorar nisso. Pensa aí se você também não precisa melhorar nesse ponto. De você comemorar com a sua equipe, quando bateu uma meta, quando no final da semana conseguiu atingir o parcial da meta, parcial do resultado, quando conseguiu vender aquele produto que estava tão difícil, tão encalhado ali, você conseguiu vender aquilo, você comemora aquilo, ou você simplesmente fala assim, nossa, que legal, vendemos. Você comemora com o seu vendedor, com aquele cara que conseguiu, você montou a promoção, o cara ficou focado ali, conseguiu vender, você comemora isso de verdade? Pensa bem, se não está fazendo, comece a se esforçar para fazer. É um esforço que eu também estou fazendo, tá bom? Porque realmente é algo que eu ainda preciso me desenvolver. Mas é muito importante a gente ter isso em mente quando for fazer as ações no dia a dia. Agora, por que eu estou falando de liderança com você? Por que a gente está falando de liderança aqui? Eu já falei lá atrás alguma coisa para você sobre isso. Porque é sua responsabilidade. Para começar, é sua responsabilidade. Se você é o empreendedor, se você é o dono do negócio,
Você tem lá uma loja de roupas, como eu disse, uma loja de calçados, uma loja de presentes, de perfumaria, ou algum outro tipo de empresa de comércio. Se você tem um negócio, a responsabilidade maior por fazer esse negócio dar certo, de quem é? É sua. Primeiro porque quem visualizou, quem vislumbrou, quem sonhou esse projeto foi você. Se você não é um empreendedor, você é o líder, você é o gerente da sua equipe, você tem acima de você alguém te passando as orientações, ainda assim a responsabilidade de conduzir essa equipe é sua. A responsabilidade de fazer o resultado é seu. Então, nada vai acontecer na empresa, os resultados não vão chegar se você não for eficiente, se você não for eficaz, se você não conseguir realmente elevar os resultados da sua equipe. Então, é muito importante para o varejo como um todo que tenha um líder, seja ele um empreendedor, seja ele um gerente, que tenha um líder realmente eficaz, que tenha um líder que realmente bote a equipe para cima, que bote a equipe no direcionamento certo, que bote a equipe no caminho certo. É muito importante isso, porque a sua equipe, os seus vendedores, eles precisam de direcionamento, eles precisam de clareza, eles precisam de estímulo e de recompensa. O que é tudo isso? Direcionamento é quando você estabelece as metas, explica exatamente, de forma objetiva para a sua equipe, quais são as metas, onde você precisa chegar, com clareza. Porque se não tiver clareza, o seu vendedor fica perdido. Ah, eu montei uma promoção, beleza, eu preciso vender, mas eu sempre preciso vender. Agora, se você disser para ele, olha, nós montamos essa promoção aqui, nosso objetivo é vender X mil reais até o final da semana, X mil reais até o final do mês. Eles vão ficar com isso na cabeça. E a cada venda que for realizada, eles vão fazer a conta, quanto está faltando. Cada vez que você disser para eles, olha, está faltando X, eles vão se empenhar ainda mais para buscar aquele resultado. E precisa de estímulo. Para ter o estímulo, precisa do quê? Conhecer a equipe, como eu disse agora há pouco, cuidar da equipe, como eu disse agora há pouco. Você precisa estimular a sua equipe, vibrando a cada venda. Ah, eu criei a promoção para atingir X mil reais. Vende um produto bacana, já vendemos um. Vendemos 2, 3 produtos bacana, já vendemos mais 3, parabéns fulano, parabéns José, olha lá a casa, hein? Enfim, precisa ter o estímulo e precisa ter a recompensa, que nem sempre é financeira. O financeiro é óbvio que é importante para todos nós, não vou ser hipócrita de dizer que não, é importante para todos nós, mas no dia a dia, antes que a recompensa financeira aconteça, é importante a verbalização, é importante você reconhecer as pessoas afirmando aquilo que elas fizeram de bom, vibrando com elas. Então, a sua equipe precisa disso, a responsabilidade é sua com relação a isso. E o segundo ponto do porquê eu estou falando de liderança com você é questão do foco no outro, que já falamos agora há pouco, inclusive. O foco no outro. Quando você se foca na sua equipe, a sua equipe foca no cliente. Quando você dá exemplo para a sua equipe de que é preciso não se focar só na venda, que é o processo, não se focar só no produto, mas sim nas pessoas, eles vão fazer a mesma coisa. Tá certo? Bom, antes da gente partir para o encerramento dessa live, eu vou dar uma olhadinha aqui se existe alguma pergunta, se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber, que alguém tenha me perguntado. Deixa eu voltar aqui todos os comentários para a gente ver se tem alguma coisa que ficou parada no meio do caminho. Vamos lá. Bom, muita gente entrando, beleza, bacana. Concordando com o que a gente falou. A gente não, né? Só eu que falei aqui. Acredito que a rotatividade só ocorre por falta de motivação, remuneração e reconhecimento. Não sei se é só por isso, mas certamente isso faz toda a diferença. Se não houver reconhecimento, se não tiver esse esforço do líder para motivar e não houver uma remuneração adequada, certamente essa rotatividade vai acontecer. Mas muita gente se demite do líder hoje, se demite pelo comportamento do líder, pela falta de presença do líder, pela falta dessa inspiração que o líder tem que trazer. Porque muita gente, mesmo não ganhando aquilo que gostaria ou que precisava, continua ainda vestindo a camisa porque tem uma liderança forte, porque tem uma liderança que realmente é inspiradora. Aí, é claro, pode acontecer que mesmo tendo uma liderança inspiradora, por conta da questão financeira, a pessoa procura outra coisa. Mas muitas vezes as pessoas saem por conta do líder. E eu já passei por isso, tá, gente? Já saí de empresa justamente por conta disso. Então, estou falando em causa própria, inclusive, tá bom? Bom, a gente tem alguns comentários, mas não vejo perguntas em si. Então vamos seguir em frente. Eu queria te fazer um pedido aqui. Lembra que eu falei lá atrás, chegasse no final, se tivesse feito sentido para você, que você desse um print nessa tela e postasse isso lá no seu Instagram, no seu Facebook. Se fizer sentido para você, se for bacana isso para você, posso contar com você? Então printa essa tela, depois compartilha lá com a hashtag Maratona do Varejo, nos ajuda a levar isso daqui para mais pessoas, tá bom? Um outro pedido que eu queria te fazer, na verdade não é um pedido, é um convite.
Na bio aqui do Instagram, depois que acabar a live, eu coloquei um link de um grupo no Telegram. Não sei se você conhece o Telegram, ele é parecido com o WhatsApp, só que a gente tem um pouquinho mais de controle sobre ele. Dá pra gente postar algumas coisas, você consegue ver o que já passou, o WhatsApp, se você entrar num grupo, por exemplo, você só vê o que vem daqui pra frente, enfim. Então, aquilo que já está lá no grupo, você já consegue ver. Para que eu criei esse grupo? Se fez sentido isso aqui para você, acessa lá, entra no nosso grupo do Telegram, que lá eu vou colocar informações sobre as próximas lives, colocar aqui qual é a sequência de lives que a gente vai ter, se a gente tem algum convidado, alguma informação adicional. Prometo que não vai ter nenhuma historinha furada lá, não tem bate-papo, porque só eu que vou postar as informações lá para você. Então, acessa lá, entra no grupo do Telegram, lá você vai ter mais informações sobre as próximas lives. Inclusive, coloquei lá no grupo também o link do nosso canal do YouTube. Se fizer sentido para você, lá tem mais de 100 vídeos gravados aí sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre atendimento ao cliente, sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Tem muita coisa lá, muita coisa bacana. Acessa lá, se inscreve e ativa lá as notificações para você poder acompanhar. Então no grupo do Telegram tem esse link do canal do YouTube. Tá bom? Então esse é o convite que eu queria fazer para você e espero que você tenha gostado. Se você não estava aqui desde o comecinho, queria só frisar que essa daqui é uma maratona de lives. Então a maratona do varejo são 20 lives, praticamente um mês aí, 4 semanas, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30, falando sobre empreendedorismo, venda, atendimento ao cliente. Então se isso faz sentido para você, te espero aqui amanhã, de novo às 21h30. E o assunto de amanhã, do que a gente vai falar amanhã? Sobre os sonhos do empreendedor. Fala, pô, Fábio, mas eu sei quais são os meus sonhos, mas vai ser bacana a gente falar sobre isso. Vai ser muito bacana a gente desenvolver um pouco mais a respeito disso, para poder te ajudar a alcançar esses objetivos, a alcançar esses sonhos, e você só vai fazer isso fortalecendo o seu negócio. Então, não vou falar de sonho por falar de sonho, vou falar do seu negócio. Então, te espero aqui amanhã para a gente falar sobre os sonhos do empreendedor. O que são eles? Estabilidade financeira, tempo livre, qualidade de vida, enfim, vamos falar disso. Bacana, né? Então eu espero você aqui amanhã, tá bom? Eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos e evoluindo sempre. Valeu, até a próxima!